Vamos lá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado, né? Vamos lá, canal do professor Miguel Químico, escreva aí para nós. Vamos falar aqui de ligação covalente, né? Nono 1, nono 2, São Vítor 2025, né? Então, ligação covalente. E aí, pessoal, capítulo 12, né? Ligação covalente, ler e grifar aí as páginas 24 até 35. Não deixa de fazer. Isso é muito importante, eu já falei, tá bom? O cérebro faz links. O que é essencial nesse capítulo aqui, pessoal? Compreender, escrever fórmulas moleculares, conhecer propriedades dos compostos moleculares e covalentes, né? O composto molecular é aquele que tem número de moléculas definida, né? H2, por exemplo. E covalentes, né? Covalentes tem um número indefinido, né? De ligações, por exemplo, igual carbono, grafite, né? Carbono, grafite, diamante, assim por diante, né? Tá bom? Vamos lá, qual que é a diferença entre ligação iônica e covalente, pessoal? E aí? Tá? A diferença está aqui, né, pessoal? Vamos dar uma olhada já já, né? Qual que é a condição para conduzir corrente elétrica? Vamos frisar bem isso. A condição é essa, ter cargas em movimento. Se tiver cargas igual no fio, o fio conduz eletricidade, elétrons em movimento. No caso da química, pode ser elétrons, né, íons, né, cátions e ânions, beleza? Entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito, exceto ácido, arrênios. Então, entre a metais ou com hidrogênio, não conduz corrente elétrica, exceto os ácidos de arrênios, que em água passa a conduzir corrente elétrica porque sofre ionização, formam íons, né? No caso do HCl, né? Põe o HCl, cloreto de hidrogênio na água, né? Aí o oxigênio da água ajuda o cloro a arrancar o elétron do hidrogênio. Aí o hidrogênio fica só positivo, né? Com seu próton, né? E o Cl fica negativo com o seu elétron. O elétron é arrancado do hidrogênio pelo auxílio do oxigênio da água, né? Porque o cloro não tem eletronegatividade suficiente para arrancar esse elétron, né? Mas em água o oxigênio dá uma força enorme. Porque o oxigênio é o segundo mais eletronegativo, né? Só perde para o flúor, né? Beleza? Então aqui nesse composto, a sacarose é composto molecular, né? Entre a metais ou com hidrogênio, não eletrólito, exceto os ácidos diarrênios. Então qual que é a diferença? A pergunta que eu acabei de fazer entre ligação iônica e covalente? A diferença está aqui, ó, né? A ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio. Então, ligação iônica, metal com metal. O metal perde elétrons, a metal ganha. A transferência de elétrons, certo? Já nas covalentes, não. Nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio. Então, nas covalentes é ligação. Valente é ligação compartilhada. Por quê? Porque ambos vão precisar de elétrons, né? Então, você tem que compartilhar. Conseguir? O hidrogênio liga com as duas, né? O hidrogênio é só presente nas duas, né? Tanto na iônica quanto na covalente, né? Então, por isso que é eu, hidrogênio, sou preso por metais e ametais, tenho direito a uma ligação, mas eu não tenho família. Então vamos lá, pessoal. Então, Cooper Kekulé, né? Trabalhou com fórmulas estruturais aí, vamos dizer assim, né? E Lewis com estruturas de pontos, né? Indicando os elétrons por bolinhas, né? Então, se você tiver um traço, você vai ter um par de elétrons, ou vice-versa, né? E vai chamar ligação sigma, tem nome, viu? Então, ligação simples, chamada ligação sigma, tá bom? Então tá aí, a forma estrutural de Cooper-Kekulé, traços, né? E nomes, vamos lá, tem nomes. Aí, se você tiver uma dupla ligação, olha lá, dois pares de elétrons, são dois traços, chama ligação dupla, e vai ter nome. Uma chama pi, outra chama sigma, tá? Pi, sigma, beleza? Sempre assim. Aí, se você tiver o compartilhamento de três pares de elétrons, ó. Três traços, ó. Três pares de elétrons sendo compartilhados, tá certo? Então você vai ter as ligações, né? Olha lá. Do meia sigma e pipi, tá certo? Do meia sigma, pipi. Então ligação tripla, você vai ter uma ligação sigma do meio e pipi. Pipi sigma, pode falar, pipi sigma, tá bom? Mas é melhor pi sigma pi, porque do meio, a ligação do meio é uma ligação frontal. A ligação, né? A ligação sigma, ela é frontal, certo? Já a ligação pi, elas são paralelas, perpendicular ou inclinadas, em eixos perpendiculares ou inclinados, beleza? Ótimo, se você tiver aí, né? Essa seta está obsoleta, né? Não vou nem falar muito dela, né? Tá certo? Essa seta seria a ligação coordenada ou dativa, né? Que a gente nem fala dela mais que está obsoleta, mas seria um par de elétrons, aí vamos dizer livre, tá bom? Então vamos lá. Revisão. Então, ligação simples, um par de elétrons, ligação sigma, ligação dupla, dois pares de elétrons, pi e sigma, ligação tripla, três pares de elétrons, tá? Pi, sigma e pi, beleza? E as estruturas de pontos aqui é de Lewis e o traço seria de Cooper-Kekulé. Bom, pessoal, pra você entender direitinho, vai lá, vai. O H2, por exemplo, como é que forma a molécula de hidrogênio? Então vamos lá, né?
Olha lá, H com H, né? Vão se unir, o hidrogênio tem um elétron. Hidrogênio, número atômico 1, L, número atômico 2. Então, o hidrogênio quer ficar igual L estava com dois elétrons. Então, para isso, eles têm que unir, né? Olha lá. Que agora eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, ela cresce de baixo para cima e para a direita, fora gases nobres. Então, olha lá. Então, o hidrogênio tem a sua eletronegatividade de Pauling, né, que é 2,1. Não precisa preocupar, o valor é esse, né? Tá bom? Então, o que que vai acontecer? Então, a eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons numa ligação, tá certo? Então, olha lá, ó. Fica de olho, então. Olha a estrutura de pontos de Lewis, que são os bolinhos, elétrons. Olha lá. Então, o hidrogênio da direita puxa o elétron do hidrogênio da esquerda e o da esquerda, mesma coisa. Aí para no meio, o par de elétrons fica exatamente no meio. Por quê? Né? Porque são iguais os átomos e eles têm a mesma eletronegatividade, certo? Então o par de elétrons para exatamente, não fica nem no polo de um H, nem no polo de outro, né? Fica exatamente no meio. Por isso que a ligação aqui é apolar, nem num polo nem no outro, fica no meio, beleza? Tranquilo? Não foram para os polos, porque eles têm eletronegatividades iguais, né, pessoal? Então a conclusão é que a ligação aqui é covalente, covalente apolar. Aí você representa H-H, tá? A eletrônica é um par de elétrons assim, H, par de elétrons H, e na estrutural de Cooper-Kekulé é um traço dessa maneira, chama ligação sigma, beleza? Vamos fazer mais um? Aí, vamos fazer agora aqui, ó. Ah, o diagrama, né, pessoal? Aqui são os números quânticos, né, pessoal? Os números quânticos, né? Que a gente aprendeu os níveis, K, L, M, N, O, P e Q. Postulado assim, são níveis de Bohr, beleza? Então, os níveis, nós temos os níveis aí, né, pessoal? Lá, nível L, nível M, nível N, até o nível que a gente cantou. Vai descendo, uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, sete níveis. Então aí, ó. Subnível S, eles têm o orbital S. O orbital S esférico, que eu vou representar por bolinha ou quadrinho, tá certo? Olha o rand aí, né? Então, cada orbital pode caber no máximo dois elétrons de spins, spins contrários, né? O spin quer dizer girar, né? Então, um elétron para cima, outro para baixo. Então, você pode representar por bolinha ou quadrinho, tá certo? É melhor por bolinha, porque o subnível S já é esférico mesmo, mas tudo bem, tá certo? Tá? Então, S cabe no máximo. O subnível S tem um orbital S que é esférico. Vou mostrar já já para você. Cabe no máximo dois elétrons. E segundo Rand, cada orbital tem que receber o primeiro elétron para depois receber o segundo, beleza? Aí, mostrando então para você a forma esférica do orbital S. Ó. Então, o orbital S ela é esférica. Isso é importante dominar, viu, gente? Tá? O orbital S é esférico, beleza? Então, lembrar que o orbital é a região do espaço onde a probabilidade máxima, né, de você encontrar o elétron, né? Tá certo? Então, o elétron, normalmente, ele está mais perto do núcleo, porque o núcleo é positivo, então tende a atrair o elétron, então o elétron está mais perto do núcleo normalmente, certo? Mas ele pode estar em qualquer região aqui, né, que descreve que o orbital, beleza? Vambora? Aí, ó. Olha a interpenetração de dois orbitais S do hidrogênio, ó. Um S1, um S1. Então, o hidrogênio da esquerda, o hidrogênio da direita. Olha lá. Formato S, eles se interpenetram. Olha lá. Compartilha um elétron cada um. Então, fica com dois, olha lá. Então, tem dois elétrons aqui em compartilhamento. Olha lá. Um de um, outro de outro, que é as das duas setinhas. Perceberam o compartilhamento? A interpenetração de orbitais S, olha que legal. Modelo quântico, né, pessoal? Tranquilo? Bom, então aí, né? Aí nós temos então o hidrogênio no S1, S1, né? Cada um tem um elétron, precisa de um para ficar com dois. Então eles vão compartilhar aí, como você acabou de ver lá, um elétron de um, outro elétron de outro. Aí, então a molécula de hidrogênio H com H, H2, né? Tranquilo? H-H, beleza? Aí cada hidrogênio compartilha o elétron, estabiliza igual o hélio, né? Com dois, né? E a ligação sigma, né? Covalente apolar, como nós falamos, beleza? Tranquilo? Tá joia, né, pessoal? Bora? Aí vamos fazer agora do oxigênio, ó, O2 agora lá, oxigênio. Aí você vai na tabela periódica, vê que vai estar no grupo 16 ou 6A, né? Tá certo? Então tem seis elétrons na última camada. Ah, ó, tá representando aqui os elétrons do último nível, ó lá. Um, dois, tá ruim meu mouse aqui, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa bolinha aqui é o meu mouse, viu, gente? Tá bom? Então, 6 representa o 6. Então, você vai pensar agora, para formar O2, O com O, se ele tem 6 elétrons na última camada, eu preciso de quantos para ficar com 8? 2. 2. Por isso que você viu que eu já coloquei dois elétrons de frente aqui, ó, que vai compartilhar com o outro de cá, dois elétrons de frente aqui. Olha o que vai acontecer. Fica de olho, ó.
A eletronegatividade não precisa decorar, não precisa memorizar isso, né? Mas tá na tabela, só para você entender que eles têm a mesma eletronegatividade, já que são iguais, né? Ó, estrutura de pontos. Ó. Então, o oxigênio da direita puxa o elétron, da esquerda também puxou, parou no meio. Olha lá. Um puxa para um lado, outro puxa para outro e para exatamente no meio. Pronto, olha lá. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4 elétrons. O mouse tá triste. Ó, 1, 2, 3, 4 elétrons, 5, 6, compartilha 2, 8. Olha de cá, 1, 2, 3, 4 elétrons em volta. Deixa eu tirar esse aqui, pessoal. Acho que vai dar, porque tá difícil de eu mostrar para vocês. E tem que ser bem legal isso aqui, senão você não entende, né? Olha lá, pra você ver, ó. Tá? Então, se ele tem 6 elétrons na última camada, último nível, precisa de dois para ficar com 8. Só que ambos precisam de elétrons. Aí que está a ligação covalente, ligação compartilhada. Então, aí, pra você ver, olha lá, um puxa para um lado, outro puxa para outro, um puxa para um lado, outro puxa para outro. Como os átomos são iguais, os elétrons aqui param no meio, olha lá. Agora dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compartilha dois cada um, beleza? Tá? Aí você percebe que forma uma ligação dupla aqui no meio, né? Então, ligação covalente apolar, né? Porque são iguais, então eles puxam os elétrons com a mesma eletronegatividade, né? Então, você vai ter agora dupla ligação aí, na forma estrutural, né? Então, você vai ter uma ligação π, e a ligação π e a outra é sigma, beleza? Tranquilo? Aí, vou mostrar o modelo quântico para vocês também, olha lá. Olha o oxigênio, olha lá, tá vendo? Ó? Tem 6 elétrons na última camada, tá? Aí você vai ter orbital S, que é esférico, e P. Agora, os orbitais P, que são forma de 8, forma de halteres. Deixa eu começar de novo para você entender melhor. Olha lá, importante aqui você ver, olha lá. Vai unir dois oxigênios, né? Como vocês viram, que é o modelo quântico, viu, gente? O S tem formato esférico. Então, deixa o S quietinho, que é o nível K, tá certo? Deixa eu começar de novo. Olha lá, o S é esse esférico, concentra no P. Então, o P tem 6 elétrons. Então, o subnível P tem 3 orbitais em forma de 8, ó. Y, X e Z. Olha para você ver. Então eles vão interpenetrar. Então 6 compartilha 2 8. Então cada um compartilha 2 elétrons com o outro, né? E forma que vocês acabaram de ver aqui, a ligação dupla, né? Olha lá, ligação dupla, ligação pi sigma, sigma pi. Tudo bem? Tranquilo? Vamos ver o outro aqui? Ah, ó o HCl, pessoal. Então o S, ó, vamos ver aqui, ó. Ó, para você ver. O hidrogênio é um S1, tem um elétron. Põe com cloro, ó. O cloro vai terminar com 3s2, 3p5 aqui, ó. Que é o nível 3, 2 e 5, 7 elétrons. Tem 7 elétrons, precisa de um para ficar com 8, tá? Então eu preciso de um para ficar com 8. Então o cloro tem 7 elétrons. Nesse orbital aqui ele tem um, né? Nesse orbital, ele vai interpenetrar com o orbital S. Então o orbital S esférico interpenetra com o orbital P, tem forma de um halteres, forma de um 8. Tá vendo, ó? E aí o hidrogênio compartilha um elétron com o cloro e fica com 2, né? E o cloro, que já tem 7, vai compartilhar um elétron com hidrogênio e fica com 8, beleza? Olha que legal. Você vê que a densidade eletrônica, né? Ela concentra mais aqui do lado esquerdo. E o que você está vendo no vídeo aí, ó? Tá vendo, ó? Devido ao compartilhamento. Tá joia? Tranquilo, né? Aí o HCl é linear, né? A linha reta, né? Bom, vamos fazer mais um aqui, o N2, pessoal. Olha o nitrogênio agora. O nitrogênio está no grupo 15 ou 5A, então tem 5 elétrons na camada de valência. Então, se é só pensar, já faz uma previsão, põe a bola de cristal e prevê. Se o N tem 5 elétrons no último nível, na camada de valência dele, quantos que ele precisa para ficar com 8? 3. 3, só vai fazer 3 ligações, né? Só que ele vai unir com outro N também precisa de 3, vai fazer 3 ligações. Se um tem 5 na última camada, precisa de 3 para ficar com 8, o outro também, o que eles têm que fazer? Compartilhar. Olha lá. Eles vão compartilhar, olha lá para você ver, ó. Olha lá, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Já compartilhou, um cada um. Olha lá. Mesma coisa, eletronegatividade, né? Essa força está puxando, já compartilhou um cada um e compartilha o outro cada um. Vamos contar agora? Olha lá. Então o N aqui, ó, 1, 2, ó, 3, 4, 5 elétrons dele, 6, 7, 8. Olha esse N, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons dele, compartilha mais 3, 6, 7, 8. Percebeu? Então você percebe que tem 3 pares de elétrons compartilhados aqui, formando uma ligação também covalente apolar, né? Tá? E a tripla ligação, né? O 3 traça a tripla ligação, então. É a π, sigma, π, né? Então, ligação, uma é π, outra sigma, tπ, tá bom? Tranquilo? Bom, agora vamos trabalhar. Aqui, ó, olha aí, o modelo, ó. Ó o modelo quântico da molécula de N2, né?
da molécula de N2. Olha para você ver. Tem 5 elétrons na última camada, né? Concentra no subnível P, que tem 3 orbitais. Ó. Agora você vai ficar craque nisso. Ó. Deixa eu voltar o GIF de novo. Você tem 3 formas de um 8. Então, 3 orbitais no subnível P, tem 3 orbitais P. Eixo Y, eixo X, eixo Z. Ó. 3 formas de um 8. Cada um cabe 2 elétrons. Cabe 2 elétrons. Só que tem o quê? Só que tem 5 elétrons, né? Só que tem 5 elétrons. Você tem só 5 elétrons. Tá certo? Precisa de 3 para ficar com 8. Então, cada um vai compartilhar 3 elétrons. Ó, o eixo X compartilha aqui, tá? O eixo Y e o eixo Z. Ó. Vocês perceberam? Os eixos, os orbitais P se interpenetram. Há uma interpenetração de orbitais. Ó. O X, ó, compartilhou um aqui, dois nos outros. Ó, tá vendo? Né? No PX, né? No orbital PX. É mais fácil você entender lá. Orbital PX, eixo X, ó, compartilham aqui, né? E o PY e o PZ também é a mesma coisa, compartilha 3 elétrons, tá? E por isso que forma aí a molécula de nitrogênio com 3 ligações, ligações tripla, tá certo? Pi sigma pi, beleza? Bom, pessoal, olha a água. Vou fazer mais um para você treinar bastante. Olha o caso da água. O hidrogênio tem um elétron, né? Tá certo? E o oxigênio, 6 na última camada. Você viu que eu já coloquei um elétron do oxigênio aqui para ligar com o H e outro aqui para ligar com o H? Então, aí, para você ver que legal. Ó. O que que vai acontecer? Olha aí. O oxigênio é mais eletronegativo, puxa o elétron e hidrogênio mais para o seu polo. Aí a ligação já polarizou, já ficou uma ligação polar. Ah, professor, o oxigênio ficou com o elétron do hidrogênio? Não ficou. O oxigênio só puxou o elétron do hidrogênio mais para o seu polo, tá? Por isso que a ligação ficou polar. Mesma coisa aqui, beleza? Mas aí continua compartilhando. O hidrogênio tem um compartilha um 2, o hidrogênio tem um compartilha um 2 e o oxigênio tem 6 um 2 3 4 5 6 compartilha 2 8. Percebeu? Então, polarizou a ligação. Quando você tem átomos com eletronegatividades diferentes, ó, H, O, por exemplo, o mais eletronegativo puxa o elétron mais para o seu polo. Por isso que é polar, ligação covalente polar. Beleza? Tranquilo? E a forma estrutural de Cooper, Kekulé, fica assim. Ah, importante isso, viu, gente? E aí o oxigênio é mais negativo, delta minúsculo negativo, e o hidrogênio fica delta minúsculo positivo. Muito importante essas representações. Tá? Esse é o delta minúsculo grego. Tranquilo? Tá aí, ligações covalentes polares. Vamos mais um? Olha aí, pessoal. Olha aí o CO2, né? Ó, CO2. Então, o oxigênio tem 6 elétrons, precisa de 2 para ficar com 8. Veja que eu já coloquei 2 de frente aqui para ligar com o carbono. O carbono tem 4, precisa de 4 para ficar com 8. 1, 2, 3, 4. Veja que eu já coloquei 2 de frente aqui, que vai ligar com o O, e 2 de frente que vai ligar com outro O. E o O de cá, a mesma coisa. 6 elétrons, eu coloquei 2 elétrons de frente aqui. Beleza? Então, você já prevê isso para ficar fácil. Aí fica facinho de você entender. Olha lá para você ver, ó, oxigênio mais eletronegativo puxa mais o elétron do carbono para o seu polo, ó. Tá vendo, ó? Né? Ele não ficou com o elétron do carbono, pelo amor de Deus, gente. Ele só puxou os elétrons do carbono para o seu polo e a ligação ficou polarizada, ficou polar, tá certo? Tá? A densidade eletrônica, isto é, a nuvem de elétrons, aqui concentra mais do lado do oxigênio, tá certo? Enche duas bexigas, 2 balões de festa, enche e amarra eles. Fica mais gordinho dos lados assim, não fica? Seria a densidade eletrônica, tá? E do outro lado, olha lá, o oxigênio também puxa os 2 elétrons mais para o seu lado, tá? Para o seu polo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí compartilha 2, 8. Esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilha 2, 8. E o carbono? Ó, 1, 2, 3, 4. Compartilha 2 com esse O e 2 com o O de cá, 8. Beleza? Então, tá aí, ligações covalentes polares. Beleza, pessoal? Para o CO2 aí, tá? Aí, ó. Dupla, né? Duas duplas ligações. Ó. Dupla, dupla, beleza? Então você vai ter π sigma, né? Eu coloquei aqui, vai π sigma, beleza? Tá bom, gente? E, importante lembrar que delta menos pro O, delta menos pro O e delta minúsculo mais pro carbono, tá bom? Bom, vamos desenrolar um pouco, já tá demorando muito, né, gente? Mas é importante esse começo, né? Para você entender aqui, pessoal, a diferença de eletronegatividade criada aqui, ó, vamos ver direitinho para você entender direitinho, ó. Ela começa 100% apolar, covalente apolar. Então, H com H, você vê que o par de elétrons está exatamente no meio em disputa, porque eles têm a mesma eletronegatividade. A 2,1, 2,1, diferença dá zero. Agora dá uma olhada no de cima, ó. Aí você já vê, o iodo já tem uma diferença de eletronegatividade maior que o H.
Vai dar 0,4 de diferença. Então esse elétron do H é puxado mais para o lado do iodo. Já polariza um pouco a ligação. Já a ligação covalente já um pouquinho polar. Agora olha o BR, ó. Já aumentou um pouco a eletronegatividade do BR, ó. Tá vendo? E ela vai puxar esse elétron mais pro polo dele. Polariza mais a ligação. E ela vai polarizando aqui, ó. O cloro já tem eletronegatividade 3, ó. Então vai polarizar mais ainda essa ligação, mais polar ainda, tá certo? Tá? E até chegar aqui no HF, né? Olha lá, ó, chama-se caráter iônico, né? Caráter iônico vai aumentando, porque o caráter covalente vai diminuindo, logicamente o caráter iônico vai aumentando, até acontecer o quê? Olha aqui para você ver, ó, né? Essa é a ligação mais polar. O flúor tem eletronegatividade 4, então ele puxa o elétron H mais para perto dele. Então já polarizou demais a ligação. Até acontecer o quê? Até a ligação tornar-se iônica. Então ela começa 100% covalente a polar, ela vai se polarizando, 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 tomando um caráter iônico, até realmente, definitivamente, tornar-se iônica aqui, ó. O Na é 0,8, o cloro é 3, então a diferença é bem grande, tá? Então, segundo Linus Pauling, nessa se a diferença for maior que 1,7 é ligação iônica. Mas tem exceções, aqui já tem uma exceção, né, pessoal? Aqui a ligação é covalente, HF, né? E já dá a diferença de 1,9 aqui, né? Então, toma cuidado, não precisa preocupar, não, tá? Então, beleza? Vamos mais na vibe, né? Ligação iônica, metal a metal, podendo ter metal com hidrogênio, e nas covalentes ou moleculares, entre a metais também com hidrogênio, beleza? Então, seu caráter, né? Seu caráter iônico vai aumentando, né? Com a diminuição da apolaridade, né? Então, o caráter covalente aumenta ao contrário. Não precisa preocupar, não, mas vamos lá. Exercício, então, galera. 1, 2, 3, os metais perdem. 5, 6, 7, os ametais ganham para virar cátio, para virar ânion. E aí, pessoal, vamos lá. Ligação iônica, ligação covalente. Átomos envolvidos, vai lá. Metal a metal, metal com hidrogênio, entrar metais ou com hidrogênio, né? Diferença eletronegatividade. A iônica é muito alta, né? Muito. E na covalente é um pouco baixa, relativamente, né? Tá bom? Lembrar que a ligação começa 100% covalente apolar e vai polarizando até tornar-se iônica, né? Interação entre os átomos, né, pessoal? No caso aqui, na iônica é transferência de elétrons, atração eletrostática, e na ligação covalente é compartilhamento. Valente é ligação e co-compartilhada. Compartilhamento. Exemplo de molécula, NaCl, cloreto de sódio e água covalente, beleza? Vamos? Olha um outro aqui. Então falou aqui, né, que foi dado aqui o número atômico, né? O número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então você vai distribuir aí os 8, vai pegar o diagrama de Pauling lá, que nós aprendemos, né? Distribuir os elétrons dá 8. Um S2, 2S2, 2P6. 6 é muito, porque dá 10. Então 2, 4, aí você apaga o 6 e põe o 4, deu 8. Bom, marca o último nível, aí o último nível aqui, ó. Tá? Tem 6 elétrons, ó. Aqui é o K, aqui é o L. 2, aqui tem 6. Se tem 6 na última camada, no último nível, já precisa de 2 para ficar com 8. Então, se precisa de 2 para ficar com 8, vai fazer duas ligações, tá? Vai fazer duas ligações. Olha lá, O com O. Veja a estrutura de pontes de Lewis, ó. Se vai fazer duas ligações, eu já vou colocar dois elétrons de frente para esse O e dois de frente para o outro. Né? Se vai fazer duas ligações, eu coloco dois elétrons de frente para um e dois de frente para o outro aqui, ó. Percebeu? Coloca os outros, olha lá, coloca dois de frente para um e os outros. Perceberam agora? Que, ó, que legal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilha 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, compartilha 2, 8. Perceberam? Então eu já previ isso. Tem 6 elétrons na última camada, você já coloca dois de frente aqui para fazer a ligação. O outro também, já coloca dois de frente. E aí você matou. Olha lá. Dupla ligação, formou dupla, dois pares de elétrons. Uma ligação é π, a outra é sigma, na fórmula de Cooper, que é Coulomb. Beleza? Vamos tocar mais um? Tá aí. Ó, mais um, olha lá, outro, pessoal, nitrogênio 7, ó, 2, um S2, 2S2, 2P6, só que eu quero 7. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo, é neutro. Então, olha lá, então os níveis ao K é o 1 com 2 elétrons, o 2 é o L com 5 elétrons. Prevê, ó, tem 5 elétrons na última camada, no último nível. Se tem 5, precisa de 3 para ficar com 8, então vai fazer 3 ligações com o outro. Como é o mesmo, né, olha lá, como é N2, ele com ele, tá tranquilo, né? Olha lá. Então vai fazer 3 ligações. Então você já prevê. Então, olha lá, N com N, então você vai colocar 3 elétrons de frente aqui para ligar com o outro. E daqui 3 de frente também. Olha lá que legal, ó.
Olha lá, já coloquei três elétrons de frente aqui desse para ligar com o da direita e três aqui de frente com o da direita para ligar com a esquerda. E completa agora os outros. Olha lá. Conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha o outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Compartilha três, oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Compartilha três, oito. Três pares de elétrons. Tripla ligação. Ligação tripla, né? Estrutura de Cooper-Kekulé, né? Então você tem aí π, sigma, π. Beleza, galera? Tá? Lembrar que a estrutura de pontos é a fórmula eletrônica, né? Chamada estrutura de pontos de Lewis, que é a fórmula eletrônica, mostra os elétrons. E de Cooper-Kekulé mostra os traços, né? De covalência, tá? Aqui, dois elétrons representam um traço, e assim por diante, tá bom? Bom, mais um? Aí considera agora o S16 ou H1. Vai lá. Faz a mesma coisa, vai distribuindo o número atômico, é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo, é neutro. Então, S2, 2S, até dá 16. Ó, 2, 4, 10, 12, era 6 aqui, 18, né? Para dar 16, põe 4. Ó. 2, 4, 10, 12, com 4, 16. Então, apaga o 6 e põe o 4. Pronto. Agrupa os níveis aqui, ó. O K tem 2, o L tem 8, 2, 6, 8, e o M, K, L, M, N, O, P e Q, lembra? Tá? E tem 2 e 4, 6. É a mesma novela aqui, ó. Tem 6 elétrons na última camada, no último nível. Precisa de 2 para ficar com 8. Então vai fazer duas ligações. Aí você já coloca dois elétrons de frente ali, se for necessário, né? Vamos ver o outro aqui, né? O outro é o H, então tranquilo. O H só tem um elétron. Até que eu fiz a música, né? Hidrogênio, número atômico 1, é número atômico 2, é o primeiro período, temos a lei periódica. Então, aí, pessoal, é o seguinte, então o hidrogênio um elétron, o hidrogênio só faz uma ligação, né? Tá certo? Então, esse é facinho de montar. Vamos juntos? Olha lá, o hidrogênio, ó. Hidrogênio, sou preso por metais e ametais, tenho direito a uma ligação, mas eu não tenho família. Então, o hidrogênio só faz uma ligação porque tem um elétron só, né? Tá certo? E vamos lá então mostrar a estrutura aí, ó. Aí você vai dar uma espalhada, né, pessoal? O que que você vai fazer? Você vai colocar um H de um lado, um S e outro H. Porque se o H vai fazer uma ligação, o H tem um elétron, faz uma ligação só. O S tem 6 elétrons, precisa de 2 para ficar com 8, faz duas ligações. Se o S faz duas ligações, precisa de dois Hs para combinar com ele, porque o H só faz uma. Então você tem que ter dois Hs para combinar com o S. Essa é a jogada. Olha aqui, ó. Então cada H tem um elétron e o S tem seis aqui, ó. E o S tem seis aqui, ó. Coloquei seis elétrons do S. Eu já coloquei um de frente aqui para ligar com o H e outro de frente para ligar com outro H. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Compartilha um com o H, outro com o H dá 8. E o H tem um, compartilha um, dois. O H tem um, compartilha um, dois. Beleza? Então tem estrutura de pontos de Lewis, né? E a estrutural, né, pessoal? E a estrutural tá aqui, né? Um par de cada lado, então traço, traço. Então, ligação, sigma, sigma. Beleza? Vamos fazer mais um? Aí o carbono, mesma novela, vai, gente. Mesma novela, você vai entender perfeitamente agora, lá. O carbono vai distribuir até dar 6 elétrons, um S2, 2S2, 2P6. Só que 6 é muito, por quê? 2, 4, daria 10. É 6 qualquer elétron. Número atômico, é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo, é neutro, quer distribuir 6 elétrons. Então vamos, 2, 4, apaga o 6 e põe o 2, deu 6. Ó, 2, 4, 6. Agrupa os níveis aqui, ó, K com 2 elétrons e o L com 4. Aí, ó, tem 4 elétrons na última camada, eu preciso de 4 para ficar com 8, né? Então vai fazer 4 ligações. Precisa de 4 para fazer 4 ligações. Agora você já prevê, o H é um só, o H só faz uma ligação. Olha a lógica, ó. Se o carbono tem 4 elétrons, precisa de 4 para ficar com 8, atingir o octeto, então ele vai fazer 4 ligações. Então vai precisar de quantos H para combinar com ele? Se o H só faz uma? 4 Hs, velho, né? Vai precisar de 4 Hs. Certo, pessoal? Aí, ó. Né? Então, repetindo, terceira vez, ó. O carbono tem 4 elétrons no último nível, precisa de mais 4 para chegar no octeto, que é 8. Então, ele vai fazer 4 ligações. Se vai fazer 4 ligações, precisa de 4 hidrogênios, porque cada hidrogênio só faz uma, só tem um elétron. Então, fica CH4 assim, beleza? Aí, coloca os elétrons do carbono, que são 4 aqui, um de cada lado para ligar com o H, e um elétron de cada H, beleza? Conta para você ver agora, ó, o H tem um compartilha um 2 ficou igual ao hélio, um compartilha um ficou com 2 igual ao hélio, tem um compartilha um com 2 igual ao hélio, o H tem um compartilha um ficou com 2 igual ao hélio. E o carbono tem um, 2, 3, 4, compartilha um com esse H, outro com esse H de cima, outro com esse H da esquerda e outro com esse H de baixo. Deu 8, beleza? E 4 pares de elétrons, a estrutura de Cooper-Kekulé. Quatro pares de elétrons, quatro traços, quatro ligações covalentes aí, quatro ligações sigma. Tranquilo? Gente, vai na vibe, né? Aí, outro exemplo aí, mesma novela, olha lá.
Lá, o enxofre, já fizemos ele para trás aqui. O enxofre vai ter 6 elétrons na última camada aqui, ó. Então vai precisar de 2 elétrons para ficar com 8, atingir o octeto. Então vai fazer duas ligações. Vai. O carbono, acabamos de fazer o carbono, ó. O carbono tem 4 elétrons na última camada, precisa de 4 para ficar com 8, né? Faz 4 ligações. Então olha a lógica, ó. Se o carbono vai fazer 4 ligações, tá? E o enxofre vai fazer duas ligações, né? Então você vai precisar do quê? Você vai precisar de dois enxofres para combinar com carbono, né? Porque cada enxofre precisa de dois elétrons para ficar com 8, faz duas ligações. Cada carbono precisa de 4 para ficar com 8, faz 4 ligações. Então precisa de dois. Se cada enxofre faz duas ligações, precisa de outro enxofre para fazer mais duas ligações para satisfazer o carbono. Aí fica 4 e 4. Quer ver? Ó? Põe os elétrons agora para você ver. Ó. Já vou colocar dois de frente aqui para ficar fácil para você entender. Olha lá. Então, olha o S, ó. Aí o S, ó. Tem seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu coloquei dois de frente para ligar com o carbono, que vai fazer duas ligações com o carbono, aqui também. E o carbono eu coloco dois de cada lado também, porque o carbono vai fazer duas ligações com um lado, duas com o outro. Só coloca de frente. Olha lá para você ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, compartilha dois com carbono, 8. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, compartilha dois com carbono, 8. E o carbono, um, dois, três, quatro, compartilha dois com esta da esquerda, dois com esta da direita, 8. Tranquilo? Já dá uma voltadinha que é mamãozinho, viu? Aí ligação dupla de um lado, dupla de outro. Dois pares de um lado, dois pares de outro. Então, ligação pi e sigma, beleza? Bom, fazendo uma revisãozinha aqui agora, pessoal, né? Então, nós temos aqui a HCl, por exemplo, o cloro é mais eletronegativo, né? Que é a eletronegatividade, seria um tipo de um cabo de guerra, né? O mais forte, né? Olha lá. Vai ganhar o cabo de guerra, né, pessoal? Então, o cloro é mais eletronegativo, puxa o elétron H mais para o seu polo. Por isso que essa ligação é chamada de ligação covalente polar. Aí o cloro fica mais negativo, delta minúsculo, e o H mais positivo, certo? Ah, tá vendo? Ligação covalente polar. Tranquilo? Beleza? E aí, um exercício aqui de eletronegatividade, né? Fala, agora eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Então, tranquilo. Olha lá, então aqui foi dado o exercício, ó. Aqui é a ordem de eletronegatividade, ó, tá certo? Aí o flúor é mais eletronegativo que o O, que é mais que o Cl, que é mais que o C, que é mais que o H. Aí tá falando aqui, ó, indique os números, as ligações covalentes apolares e polares, um e 2, né? Os compostos um e 2, tá? Então vamos lá. Então, 3 e 4 é ligação covalente polar. Ó, 1, o flúor é mais eletronegativo. Polar. 3, cadê o 3? Aqui, o cloro é mais eletronegativo do que o C. Aqui, ó. Tá? Então, polar. E a 4, ó. E a 4, cadê o carbono e H? Aí, o carbono é mais eletronegativo do que o H. Então, o carbono puxa mais o elétron H. Percebeu? Só se olhar aqui quem é mais eletronegativo, polariza, é polar. E apolar? Apolar seria, ligação covalente apolar seria a 2 aqui, ó. CC são iguais, né? Então o par de elétrons exatamente no meio, beleza? Do outro lado, ligação covalente apolar 1, O e O. Então os elétrons ficam exatamente no meio, porque são iguais os átomos, né? Tem a mesma eletronegatividade. E o 2 aqui, a ligação 2, H e O, olha lá. O H, o O é muito mais eletronegativo, então o O puxa mais o elétron H para si. Então polariza a ligação. Coloquei apolar 2? Não, tá errado aqui, o 2 é polar. Tá errado aqui. O 1 sim, a ligação covalente é polar, e o 2 é polar. Nossa, que crime, né? Porque o O é muito mais eletronegativo aqui. O O é muito mais eletronegativo que o H. Então, o O vai puxar mais o elétron H. Isso eu vou ter que voltar aqui, que fica muito feio. Então, polarize muito, né? O O é o segundo elemento mais eletronegativo, né, pessoal? Só perde pro flúor aqui, ó. Tá vendo? Combinado? Beleza. Aí colocar em ordem crescente de eletronegatividade, né? Aí você tem que olhar aqui, né? A mais polar é o CF, né? A mais polar é o CF, porque está aqui o CF. Aí vai ficar nessa ordem, 2, 4, 3 e 1, né? O 2, né? Cadê o 2 aqui? O 2, ordem de polaridade, o 2 é apolar 2, o 4, CH, o 3, o 3 que é o CCl, e o 4, e o 1 que é o 1 que é o CF, que é o mais polar de todos, a maior diferença, beleza? É isso aí, turma. E as propriedades compostas covalentes é o contrário dos íons. Enquanto os íons têm fusão e ebulição alta, covalentes são baixos. Enquanto os compostos iônicos formam estruturas cristalinas iônicas, né, unidos por atração eletrostática, né, os moleculares são moléculas.
Enquanto os iônicos são sólidos, sólidos em geral, aqui já pode ser sólido, pode ser líquido ou gás, né? Como cloreto de hidrogênio é gasoso, né? Tá certo? Né? É, enquanto os íons conduzem bem a eletricidade, quando derretidos, no estado líquido, né? Fundidos, derretidos, fundidos, no estado líquido é a mesma coisa. Ou em água, né? Já os compostos moleculares, eles são maus condutores, né? Com exceção do ácido de arrênio em solução aquosa. Por isso que eu fiz a música. Entre a metais ou com hidrogênio, não é eletrólito, exceto ácido de arrênios. Você já sabe o que é um ácido de arrênios. Sem estudar, já sabe. A gente já canta na música, lembra? Limpa pisa HCl, é o ácido clorídrico em água. Fora da água é cloreto de hidrogênio. Aí em água vira ácido de arrênios, certo? Então H alguma coisa e ácido de arrênios, com exceção da água, né? E aí, pessoal, considere aí que uma pessoa precisa distinguir uma solução, se uma solução é formada por água com açúcar ou por água com sal, mas não pode prová-la. De que modo isso pode ser feito? Desculpa. Testando a condutividade, né, pessoal? Testando a condutividade. Água mais açúcar, solução molecular, não vai haver cargas em movimento, né? Então não vai conduzir corrente elétrica. Já o sal em água, né? Já o sal em água, há uma dissociação, em aceros. Os íons se separam e as cargas entram em movimento, que conduz corrente elétrica, beleza? E aí, só para a gente falar um pouquinho de alotropia, né, pessoal? O2 e O3 são alótropos. O que são alótropos? Alotropia, na alotropia é quando o elemento forma substâncias simples diferentes aqui, ó. O2 e O3, oxigênio e ozônio, tá certo? O carbono forma fulereno, grafite, diamante, né? Forma o grafeno, tá certo? Então tem aqui a nossa música, né? Beleza? Tranquilo? Carboidrato, glicose, tá. Vamos lá. Falando um pouquinho de diferença de composto molecular e covalente, pessoal. Composto molecular, você tem um número definido de átomos da molécula, tá vendo? Olha, a quantidade de átomos definidos. Já o composto covalente, você tem um aglomerado muito grande, uma rede cristalina com um número indefinido de átomos, ó. Então a estrutura do carbono e grafite, do lápis, ó, você tem uma estrutura indefinida de átomos ligados entre si, formando uma estrutura hexagonal, ó. Então, por isso que conduz bem a corrente elétrica, o trânsito dos elétrons ficou bem fácil. Carbono, né? Apesar de ser a metal, um excelente condutor de corrente elétrica. Guarda essa, né? Carbono, grafite, muito usado em máquinas, né? Bom, aí um exercício. Falou que esses dois compostos aqui, esses compostos são alótropos, justifique sua resposta, né? E aí? Que é o fósforo branco e o fósforo preto, né? Eles são, né? Porque eles são formados, né? São compostos diferentes aqui, formados pelo mesmo elemento P, que é fósforo, né? Agora, qual desses compostos é molecular e qual é covalente? Aqui você tem um número definido, 1, 2, 3, 4, P4, por exemplo. Aqui você já tem um número indefinido de átomos, ó. A sequência aqui, ó. Não está definindo, né? Indefinido, beleza? Tranquilo? O branco é molecular e o outro é covalente. Indique a forma molecular, acabamos de falar, o branco é P4, tranquilo? Solove? Vamos embora. E aí, relacionar, né? É iônico, molecular ou covalente. Forma estrutura cristalinas entre seus íons, né? Composto iônico, né, pessoal? Geralmente encontrado no estado sólido na natureza, iônico também, né? Formam redes cristalinas com átomos por ligações covalentes. E aí? Acabamos de ver, né? Composto covalente, né, pessoal? Não são bons condutores de eletricidade. Quem que não são? Compostos moleculares aí, né? Apresentam a temperatura de fusão alta ou baixa, dependendo da molécula. E aí? Molecular, né, pessoal? Né? Porque os iônicos são altas, né? Beleza? Alotropia, falando mais um pouquinho de alotropia para você aí, tem alotropia de vários elementos, tem o estanho branco, estanho cinzento, pessoal, né? Lembrar que a alotropia é quando um elemento forma substâncias simples diferentes, tá certo? Olha lá. O oxigênio forma o quê? O O2 e O3, olha lá, um elemento forma substâncias simples diferentes, tá joia? Tranquilo? Estrutura cristalina, que é o arranjo dos átomos do cristal, né? Cristal é um sólido, né, pessoal, em que os átomos e moléculas UI estão organizados, tá bom? Aí o grafeno, para você ver um pouquinho, que é a forma bidimensional, né, do carbono, alotrópica do carbono, né? Carbono mais forte que o diamante, né? E mais fina, né? E mais fina ainda, tá certo? Olha aí o químico alemão Wallace, né, que descobriu e estudou os princípios do grafeno, né? Que é um material produzido por meio da extração de camadas de grafite. Então, você extraindo camadas de grafite, você tem um grafeno aí, né, pessoal? Ele é composto de átomos de carbono, né, ligados a estruturas hexagonais. Esse sp2 e interpenetração de orbitais S com P, você vai entender melhor, vai estudar melhor isso depois. Então, tem alta condutividade elétrica, né, grafeno.
Ah, é a lótoplas do carbono aí, pessoal. Ó o diamante. Diamante aí, tá vendo? Ó? Então, é uma estrutura tetraédrica. Dá pra você imaginar um tetraedro aqui? Né? Olha lá. Para trás, para cá e para cá, né? Aí, diamante tetraédrico, o grafite, né? São alótropos, né? Aí temos aí do grafeno, temos aí dos fulerenos, né, pessoal? Tranquilo? São alótropos do carbono, grafite, diamante, fulereno, grafeno, beleza? Aí do enxofre nós temos o enxofre rômbico e o monoclínico, né? O rômbico é o mais estável, a fórmula é S8, né? Beleza? Aí tem o fósforo branco, tem o fósforo, aí o fósforo branco tem que ser armazenado, né? Tem que ser armazenado em água devido a ser inflamável com ar, né, pessoal? Ela é venenoso, né? Tá certo? Tem aplicações militares, bombas incendiárias de efeito moral, né? Aí tem o fósforo preto, né? Que é obtido a partir do fósforo branco, né? Um aquecimento e uma pressão bem alta, né? E o fósforo vermelho, que é o P4N, né, pessoal? Um número indefinido também aqui, ó, né? Tá certo? P4 é o mais estável, que a gente usa mais aí nos fósforos, né? E aí chegamos aqui a essa parte final, né, pessoal? Tá? Tem mais um apêndicezinho aqui, mas não deixe de fazer os exercícios capítulo 12, ligação covalente, o Eureka. Não pus aqui o Eureka, faz o Eureka, não deixa de fazer, né? Aí na página 36 faz nessa ordem aqui, ó. 9, mergulhando fundo 4, 2, assim por diante. Não deixe de fazer os suplementares, beleza? Tá? Muito bem, tá? E aqui depois você faz uma pausa, né, e tenta resolver, né? Aí, ó. Aí você faz uma pausa aí e tenta resolver. Ah, tô resolvendo para cada um que tá pedindo ali no exercício, tá bom? Tranquilo? Para cada par, né? CABR, NCL, MGO e SH, né? Tô fazendo SOH aqui agora para você, tá bom? Depois você faz uma pausa, né? Aí vamos fazer o outro, aí. Leia com calma, leu direitinho, bonitinho, e agora tenta montar. O X seria o H, né? Não precisa nem falar que é o H, né? A fórmula. O W faz o W. Aqui eu já estou fazendo por camadas direto, viu? Mas se tiver dificuldade, usa o diagrama. Um S2, dois S2 e tal, né? Aí W, ligado, beleza? Conta com o auxílio da tabela, né, pessoal? Aí o T com T, né? Tá falando aqui, né, pessoal? X com T, W com Y, W com X, T com T, né? Contei bonitinho para você e você chega na conclusão aí, tá bom? Tranquilo? E aí, acho que deu para você pegar direitinho, né? Bom, então, voltando aqui no nosso exercício. Valeu, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que viu o vídeo. Muito obrigado. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida, entre em contato aí, tá joia? Como diz vocês aí, né? A linguagem de vocês. Fui, né, pessoal? Então,